Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias e Entrevista tem a satisfação de conversar com os advogados, o Dr. Luciano Ribas Passos, presidente da subseção de Porto União, Estado de Santa Catarina, da Ordem dos Advogados do Brasil, e o Dr. Omar Cador Ramos Edini, presidente da subseção de União da Vitória, Estado do Paraná, da Ordem dos Advogados do Brasil. Pela passagem, claro, do dia 11 de agosto, Dia dos Advogados e Advogadas. Meu caro presidente da OAB, subseção de Porto União, Dr. Luciano Ribas Passos, seja muito bem-vindo à CBN Vale do Iguaçu e o nosso boa tarde. Boa tarde, professora Luísa, boa tarde, ouvintes da CBN. Fico à disposição para nós fazermos um bate-papo aí, no que for possível, eu vou respondendo para o professor. Muito bem, meu caro presidente da OAB, subseção de Porto União, Santa Catarina. Bom, então vamos começar com o Dr. Luciano nesse primeiro momento. Caro Dr. Luciano, como é que foi a sua caminhada na questão eleitoral para conquistar a presidência da OAB subseção de Porto União? Por gentileza. Então, professor, tivemos a eleição em novembro do ano passado para que a gente pudesse exercer o mandato de janeiro de 2022 a dezembro de 2024. Então, são 3 anos de mandato. Fomos chapa única, né? Isso endossa a responsabilidade que nós tínhamos em promover a eleição, em ser eleitos, né? Fomos eleitos com 92% de aprovação. 92%. Foi de votos válidos, né? Foi uma eleição, assim, vamos dizer assim, meritosa para nós, com méritos, né? Porque reconheceu o meu trabalho da diretoria, né? Então, nós fomos uma das subseções que mais, proporcionalmente, que mais deu votos para a chapa estadual. E isso é muito gratificante para nós também. Isso prova que as suas atividades até hoje, junto à OAB, gozam de respeito junto aos preclaros advogadas e advogados da subseção de Porto União. Não só isso, né, professor? Eu digo não só o meu trabalho, mas também de todo o conjunto de diretores, conselheiros, ex-presidentes, né? A gente é uma família, tanto Porto União quanto União da Vitória, a gente é uma família que está imbuídos em prol da classe, né? No que for possível fazer, a gente está fazendo e é um orgulho para nós. A gente percebe, doutor Luciano, que há uma sincronia, há esse respeito, quer dizer, a questão do profissionalismo, a ética está acima das ações e de interesses de ordem profissional de cada um. Isso é belíssimo, né? Sim, deve estar, né? Então, a ética é que norteia nossos caminhos dentro da OAB, né? A gente tem, entre advogados, uma disputa, né, processual. Perfeito. Mas isso não quer dizer que nós somos inimigos, né? Nós somos amigos, a gente sai do fora, a gente vai conversar sobre o processo ou não, a gente se diverte junto, porque a gente é da mesma classe social, né? Então não tem por que ter rivalidade, nada, a gente sempre tem que estar trabalhando aí com ética, com moral e dar todo o respaldo que for possível para o advogado, né? E para a população também, né? Com certeza. Posso dizer que isso chama-se sabedoria e profissionalismo. Meu caro doutor Luciano, quem é que comanda a presidência da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, no estado de Santa Catarina? Por gentileza. A OAB de Santa Catarina, depois de 30 anos, ela está sendo comandada por uma advogada. Uma mulher? É uma mulher, doutora Cláudia Maria Prudêncio. Maria Prudêncio. Foi a primeira mulher a ser eleita na OAB de Santa Catarina, né? E isso é uma felicidade tanto para os advogados quanto para as advogadas, né? Que hoje são a maioria que estão exercendo a profissão da advocacia. Hoje a grande maioria são as mulheres, né? Então isso é uma satisfação para as advogadas, né? Ter uma
uma presidente a nível estadual, né, como é em Porto União, como é em São Paulo, como é no Paraná e mais 2 outros estados que eu não me recordo. Muito bem. Quebrando realmente um paradigma em relação que sempre eram homens. Totalmente. Essa eleição também podemos dizer que ela trouxe uma outra realidade para nós, porque foi a primeira eleição que foi determinado que houvesse uma paridade de gêneros. Então, uma chapa da diretoria ela teria que ser constituída por 50% de homens e 50% de mulheres. Então, quebrou um paradigma aí que antes seria praticamente só homens, né? Então, trouxe essa igualdade entre homens e mulheres, né? Excelente. É preciso, né, fazer com que proporcione as oportunidades. Meu caro doutor Luciano, a sua trajetória até chegar à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Porto União, Santa Catarina. Eu exerço voluntariado na OAB, como eu digo, né? Assim, a gente trabalha em prol da OAB, a gente não ganha nada, né? Eu exerço voluntariado na OAB desde 2009, quando eu fui nomeado para a Comissão de Ética e Disciplina pelo então presidente Dr. Hernani Bortolini. Desde então eu trabalhei, fiz parte de 2 diretorias, né? Dr. Marcos Rogério Oberts, eu fui secretário adjunto e tesoureiro. Depois, nos próximos mandatos, eu fui vice-presidente por 2 oportunidades com a doutora Daniele Masnick. Muito bem. E, Nossori, como é que funciona o sistema da OAB, específico Santa Catarina e, claro, né, a questão de Porto União subseção? Tá, eu vou explicar assim num modo um pouquinho mais abrangente, né? A OAB, ela é nacional. Nós temos uma OAB nacional que comanda todas as OABs seccionais, que a gente chama, que seriam do Estado, né? Como é seccional de Santa Catarina, tem a seccional do Paraná. E dentro dessa seccional, nós temos as subseções, que são as cidades onde que existe a OAB. No caso, a subseção de Porto União, a qual eu presido. Então, nós, né, tanto a OAB nacional, como a OAB estadual, como a OAB da subseção, possui uma diretoria, né, com 5 membros. Eu não sei se a nacional é 5 membros. E dentro dessa diretoria existem as comissões, os conselheiros estaduais ou os conselheiros da subseção, que ajudam os presidentes a desenvolver vários projetos, fiscalizar processos éticos e entre outras atribuições. Muito bem. No caso aqui da subseção de Porto União, nós temos uma diretoria composta por 5 integrantes, eu como presidente, Dr. Nivaldo Guerin como vice-presidente, doutora Vanessa Costa, secretária, doutora Josiane Nogares, secretária adjunta, e o doutor Altino, que é o tesoureiro. E temos mais 23 conselheiros para dar aporte para a presidência. Muito bem. Quais são os seus objetivos quando na presidência da OAB, subseção de Porto União? O objetivo, se você perguntar talvez para todos os presidentes, o principal objetivo é valorizar a classe, né? Fortalecer nossa prerrogativa profissional, que ainda, quer queira ou não, ainda nós sofremos muito com isso, né? Nós temos uma profissão que é instituída pela Constituição Federal. E ainda nós temos alguns embates com o Poder Judiciário, né? Eu digo magistratura, polícias, enfim, que isso nós precisamos trabalhar mais, porque muitas vezes eles não respeitam o advogado. Só que a questão não é respeitar o advogado, teria que respeitar, em especial, o cidadão, porque nós somos a voz do povo. Nós não estamos fazendo nada lá para mim, para Luciano Ribas Passo, mas sim para o João, que mora no interior, para Maria, que tem algum problema em casa, ou alguma relação jurídica que teve problema. Então, nós trabalhamos em prol do constituído, que a gente fala, né? Do cliente. Então, isso que muitas pessoas têm que entender. E o advogado vem da sociedade, né? Exatamente. Isso era para servir a sociedade. Doutor Luciano, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua importante presença e parabenizamos todos os operadores e operadoras do direito. E, por gentileza, nos deixe uma mensagem pelo dia 11 de agosto. Por favor. Obrigado
pelo convite, né? Fique à disposição quando precisar, eu estou às ordens. Gosto muito de esclarecer dúvidas, conversar. Queria parabenizar todos os advogados pelo seu dia. Nós sabemos que é uma data muito importante. Sabemos o quanto um advogado trabalha arduamente para ser reconhecido na profissão, para poder buscar justiça para o cliente. Então, quero deixar assim uma mensagem para que eles aproveitem bem, valorizem a profissão. Sempre que possível, dê uma lida no juramento da advocacia, que isso é muito importante. A gente vê muitos advogados aí que estão desvirtuando o juramento que fizeram, né? Lógico, cada um tem seu ponto de vista, né? Mas sempre é bom a gente pegar e dar uma lida no juramento, rever essa questão e, no mais, comemorar, né? Um dia muito importante para nós, para a sociedade. A OAB sempre esteve na frente de grandes embates políticos e assim vai permanecer. Meu caro presidente da OAB, subseção de União da Vitória, doutor Omar Kador Ramos Idini. Muito boa tarde e seja muito bem-vindo à CBN Vale do Iguaçu. Boa tarde, professora Luísa. Boa tarde, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Agradeço a oportunidade de prestar essa entrevista e estou à disposição. Muito bem, então o segundo bloco é com o doutor Omar Kador Ramos Idini, presidente da subseção OAB de União da Vitória. Doutor Omar, o senhor já vem de uma experiência. É a segunda conquista do senhor junto à OAB, subseção de União da Vitória, do estado do Paraná. Então, fale como é que foi esse segundo momento da sua conquista como presidente, por gentileza. Estamos já na segunda gestão como presidente. Eu anteriormente, professor, eu fui secretário-geral da subseção de União da Vitória, tesoureiro. Então, no triênio que se passou, exerci a presidência, num momento muito difícil. E projetamos aqui, então, para essa segunda gestão, que não tenhamos aquelas amarras e restrições que tivemos do período de Covid, que prejudicou 2 anos do mandato passado. Esperamos aí ter uma gestão mais leve, voltada para a advocacia, mas voltada para coisas boas. Excelente. Com certeza teremos uma compensação em relação às dificuldades. O senhor poderia já nos colocar assim, como é que foi a sua primeira gestão? Enfim, os desafios que o senhor realmente teve que enfrentar, momento ímpar, isso Paraná, no Brasil e no mundo, onde as pessoas tiveram que se adaptar a uma nova situação. E claro, mais ainda o dia a dia, as coisas corriqueiras que nem sempre saem conforme pretende a direção, em especial o presidente que veste uma capa de aço sendo responsável. Por gentileza. Bem, falando da primeira gestão, eu posso nitidamente separar ela em duas, né? Pré-pandemia e pós-pandemia. No primeiro ano de gestão, que foi 2019, nós conseguimos executar vários projetos, né? Chama atenção aquele convênio feito com os 2 tribunais do trabalho, né, de Santa Catarina e do Paraná, trazendo aquelas audiências de caçador das trabalhistas de competência de Porto União para a sala da Vara do Trabalho de União da Vitória. Isso nós implementamos já no início do segundo semestre. Chama atenção aqui aos projetos que as nossas comissões desenvolveram, a Comissão da Advocacia Iniciante e a Comissão da Mulher Advogada, trouxeram, né, executaram a OAB na escola, onde nós passamos noções de direitos para os alunos do ensino médio, do ensino fundamental. A Comissão da Mulher Advogada fez um projeto de combate ao assédio. A própria Comissão da Advocacia Iniciante fez vários cursos, o chamado de frente com a CAI, onde um advogado com uma experiência maior conversava com os advogados iniciantes dentro de uma troca de experiências. Posso destacar o trabalho feito na defesa das prerrogativas profissionais. Tudo isso aconteceu, professora Luiz, no primeiro ano de gestão. Aí nós chegamos no fatídico, na fatídica
pandemia, né, do Covid-19, que transformou a nossa forma de gerir a OAB e de observar o mundo. Então nós tivemos muitas dificuldades, porque nós tivemos, num primeiro momento, uma paralisação total dos tribunais, das audiências, dos prazos, da expedição dos alvarás. As pessoas podem pensar que isso atingiu somente a classe dos advogados, mas não é verdade. Isso atingiu toda a população, todo o jurisdicionado, que deixou de receber o valor daquela ação, deixou de poder sacar um alvará, deixou o casal de fazer o divórcio, aquela pessoa que tinha reintegração de posse. Tudo isso foi suspenso. E todos esses problemas foram canalizados na OAB. Como que nós atuamos? Aqui como subseção. Nós trabalhamos na interpretação dos diversas resoluções, decretos judiciários dos mais diferentes tribunais. Nós participamos da luta da OAB Paraná para que, com o retorno, a melhoria da situação pandêmica, voltassem os prazos, as audiências. Nós cobramos, sim, dos magistrados aqui da nossa subseção, o retorno das audiências, quando isso foi possível, da expedição dos alvarás. Então foi um momento muito triste para todo mundo, para o diretor de ordem, você deixar de fazer um evento presencial, O diretor de ordem ele virou um verdadeiro bombeiro apagando o incêndio a cada momento. Mas eu posso dizer, apesar de todo o sofrimento, perda humana, crise econômica, que ao menos nós conseguimos, diante dessa situação que nós vivemos, assim, ajudar a classe dos advogados e com certeza nós ajudamos o jurisdicionado, a população, com a nossa atuação. Interessante, doutor Omar. Estou lembrando que os senhores também colaboraram no sentido de promover um debate entre candidatos. E foi pela primeira vez que a OAB, aqui de Nova Vitória, proporcionou essa oportunidade à população. Perfeito, professor. A gente, mesmo na situação de pandemia, quando a situação melhorou um pouco, nós continuamos os nossos projetos e o professor fez parte, né? Nós fizemos aquela sabatina, foi algo inédito, nunca realizado na nossa subseção e com direito de igualdade a todos os candidatos. Nós fizemos uma bela sabatina, a nossa comissão de direito eleitoral trabalhou muito bem e acredito que a gente tenha esclarecido a dúvida de muitos eleitores naquele evento. Projetamos, eu sei que não é o momento exato de se falar isso, mas projetamos para essa gestão, quem sabe até um debate ao invés de uma sabatina. Temos isso em mente. Que bom. Muito bem. Portas abertas, posso dizer assim? Vamos fazer a pergunta. Eu sei que hoje, junto à OAB do Estado do Paraná, existe uma mulher que está comandando. Essa mulher é a doutora Marilena Indira Winter. Ela é de União da Vitória. Posso dizer portas abertas? Eu sei que o trabalho dos senhores é um trabalho sério, mas tendo alguém que conhece a realidade da OAB aqui na Vitória, com certeza os senhores terão um acesso para reivindicar coisas que venham a somar para a sociedade, eu já vou dizer, de Porto da Vitória. Confere, doutor. Perfeito. Bem, a doutora Marilena Indira Winter é nossa amiga, ela, pelo histórico que ela tem com a nossa cidade, ela nasceu aqui, ela foi a Curitiba no ano de 1983, mas ela nunca esqueceu suas origens. A sua mãe reside aqui. Então eu posso dizer que sim, que nós temos as portas abertas da OAB Paraná. Falar da doutora Marilena é muito fácil, porque a trajetória dela fala por si só. A doutora Marilena, ela fez parte de várias comissões da OAB Paraná, ela foi conselheira estadual, ela foi secretária-geral da OAB Paraná e ela foi vice-presidente da gestão passada. O presidente era o Dr. Cássio Lisandro Teles. E foi justamente da resposta anterior, do combate ao Covid, a atuação dela destacada como vice-presidente, além de toda a sua história dentro do OAB, que lhe gabaritou
a ser a primeira mulher presidente da nossa instituição. Doutora Marilena é uma pessoa que destaca todo o amor da sua terra nos seus discursos e nas suas ações. Que bom, nós tivemos o prazer já de entrevistá-la, realmente ela é uma pessoa maravilhosa, um ser humano espetacular e uma profissional que está deixando um grande legado para o direito, não só no estado do Paraná, mas no Brasil. Meu caro doutor Omar, quais são os desafios para essa gestão do senhor? Enfim, nem sempre é um mar de rosas ser presidente da OAB Subseção União da Vitória. Já está imaginando o que o senhor vai enfrentar, problemas, ou o senhor tem sempre uma carta para a solução, né? Professor Aloysio, as pessoas muitas vezes encaram a presidência da OAB como uma grande honra, né? Como, enfim, um currículo muito bom, mas na verdade é um ônus muito grande. E as dificuldades, elas aparecem diariamente. Eu recebo, no meu número de WhatsApp pessoal, eu recebo diariamente reclamações dos advogados. E nós tentamos achar as soluções de todas aquelas questões que nos são trazidas. Mas, além dessas questões diárias, nós podemos pontuar 3 grandes desafios para a nossa gestão. A primeira é abraçar a advocacia iniciante, que vem sentindo muita dificuldade nesse momento. Toda profissão é difícil o seu início. Então, aqui eu destaco que nós queremos instalar aqui na subseção de União da Vitória um escritório compartilhado, para que o advogado possa atender, principalmente aqueles clientes do dativo, né, possa fazer audiência com uma câmera de qualidade, com um cenário bonito. Então, é uma forma de tentar trazer o advogado iniciante ao mercado de trabalho, né? Nós temos uma questão de natureza social também, um grande desafio que seria a construção de uma unidade prisional em União da Vitória. É algo que eu, inclusive, ressaltei no meu discurso de posse, pois todos sabem, eu acho que eu não preciso mencionar das dificuldades que a carceragem da 4ª SDP tem, né? São verdadeiras masmorras que não ressocializam ninguém. E nós temos um próximo desafio, que é a melhoria da estrutura do Poder Judiciário na comarca de São Mateus do Sul, que é uma entrância intermediária e possui somente 2 varas judiciais. A discrepância é tanta que em União da Vitória, por exemplo, que nós somos uma entrância final, nós temos 6 varas judiciárias. Então nós vamos tentar, de forma humilde, obviamente, acionando a OAB Paraná, nós vamos tentar trazer uma solução para a comarca de São Mateus do Sul. Meu caro doutor Omar, em nome de toda a equipe da CBN, agradecemos sua importante presença e, por gentileza, queira deixar uma mensagem a todos os advogados e advogadas que fazem parte tanto da OAB de União da Vitória como Porto União. Por gentileza. Quero parabenizar todos os advogados de União da Vitória e Porto União, dizer que a advocacia não é uma profissão de covardes, todos os senhores são merecedores desse dia. Eu quero dizer que todos os advogados da nossa subseção de Porto União, que está muito bem atendida com o doutor Luciano Ribas Passos, eles têm a OAB sempre de portas abertas, a OAB é nossa. Eu quero dizer que a nossa vice-presidente, a doutora Gília Martins, está à disposição. O nosso secretário-geral, Augusto Fagundes, também está à disposição. A Michele Franco, nossa representante de São Mateus do Sul, que é a nossa secretária-geral adjunta. O nosso tesoureiro, o Dr. Ralph Oberts. O nosso delegado da Caixa, Valdemar Matzenbacher. Todos nós trabalhamos em união e estamos aqui dispostos a atender as mais diferentes demandas de todos os colegas advogados. Quero dizer que, em homenagem a todos os doutores, nós temos uma projeção de uma grande gestão
nesse triênio que estamos vivenciando. Queremos, como já mencionamos na resposta anterior, trazer esse escritório compartilhado para beneficiar a advocacia iniciante. Nós queremos também iniciar um projeto que nasceu da nossa comissão da advocacia iniciante, que foi ideia do nosso presidente, o Dr. Gabriel Perotti, fazer um programa, o Amigo da CAI, que é um sistema de mentoria, no qual o advogado ele vai ter ali o suporte, a troca de experiências com um determinado colega que se disponha para tal com mais experiência. Quero dizer que a nossa comissão de prerrogativas já trabalhou, e nós estamos no primeiro semestre, e dizer, então, que as portas da nossa OAB sempre estarão abertas, pois aqui é a casa do advogado, aqui é a casa da cidadania. Muito obrigado. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem, às 14h30, com mais um convidado. Até lá!